Essa é a 9ª mensagem sobre batalha espiritual e especificamente sobre libertação. Hoje estarei falando sobre libertação do medo. A mensagem ela vai falar, claro, de uma forma específica, científica, sobre esse transtorno fóbico. Vou trazer a palavra, vou inserir o contexto de Colossenses capítulo 3, porém, antes de tudo, farei um breve resumo da mensagem da semana anterior, porque eu quero que os irmãos entendam algo que eu travo a todo instante nos gabinetes. Grande parte dos problemas que nós temos atendido na igreja e de maneira geral começa da rejeição. Mesmo que você tenha sido criado com seus pais, rejeição é uma ferida que pode ser causada dentro do lar, fora do lar, em qualquer lugar. E a rejeição ela atrapalha o desenvolvimento emocional de um ser humano. Da rejeição nascem vários outros problemas. Cada pessoa tem uma maneira de lidar com esse sentimento. Dependendo do seu estado emocional interno, a sua estrutura, dependendo da família, ele vai saber lidar e vai superar a rejeição e vai fazer dela uma ferramenta para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Outras pessoas já não têm essa capacidade de reverter o quadro. Da rejeição surgem então vários outros problemas. E esse tem sido o quadro que eu mais tenho observado dentro da igreja. Eu sou um tipo de pastor que eu admiro muito as outras ciências. Eu tenho uma visão de ministério multidisciplinar. Eu não sou fechado numa caixinha de fósforo focado só para a teologia sistemática, a teologia bíblica. No meu contexto ministerial, todas as ciências, ela não pode ser superior à Bíblia, mas as ciências podem ser usadas para ajudar o ministério. A igreja, ela tem que ser muito mais do que uma instituição religiosa. A igreja ela tem que ser uma instituição terapêutica, social também, que consegue olhar com o olhar do outro. Então nós somos a igreja. Nem todos os problemas que nós temos na igreja são espirituais. Muitos são de origens emocionais, que com o passar do tempo, e quando ele não é tratado, quando ele não é curado, ele se torna assim um problema espiritual. E a minha proposta com essas mensagens de quarta-feira é abrir os olhos de muitas pessoas religiosos, que conseguem ver somente com o olhar. Eu quero que você tenha um olhar focado para várias direções. Semana passada eu falei sobre a libertação da raiz de amargura e trouxe para a questão da raiz da rejeição, como a rejeição, como um ato de manter a distância, você manter alguém à distância e você ter vivido à distância de quem você gostaria de estar perto. Eu falei que a rejeição, ela nasceu no Éden. Ela nasceu no Éden. Algumas pessoas sofrem mais do que outras. A pessoa que tem esse complexo de rejeição acredita não ter valor algum, tem um sentimento de indignidade, uma inabilidade para dar e receber amor, evita intimidade com outras pessoas. Interessante que o propósito da rejeição é algo interessante, porque a pessoa que sofre desse mal, ela tem uma preocupação excessiva com a opinião de outras pessoas. Elas acabam deixando de ser espontâneas e se tornam pessoas mecânicas. Elas têm uma preocupação muito forte de agradar. E isso cria rupturas, isso cria divisões, isso atrapalha tanto a família como a igreja, porque grande parte dos problemas vivenciados por
que elas acreditavam merecer por algo que realizou. E quando nós não temos esse olhar terapêutico, nós embarcamos nessa furada. E Satanás se aproveita dessa falta de percepção terapêutica da igreja, e aí surgem as divisões na igreja. A partir da rejeição surgem também os pequenos grupos, surgem situações desagradáveis que atrapalham o desenvolvimento da igreja. E isso nós podemos levar para dentro da família. Interessante que a rejeição, dentro do contexto de Gênesis 3, eu identifiquei 4 barreiras. A primeira barreira que o rejeitado constrói é a rejeição a Deus. É quando você rejeita a orientação da palavra de Deus, quando você rejeita o amor de Deus. Foi o que aconteceu com Eva e Adão, quando não obedeceram a ordem de Deus. Eles comeram do fruto da árvore que não era para comer. E quando você deixa de cumprir o princípio da palavra de Deus, você constrói a primeira barreira. Você rejeita Deus. E quando você rejeita Deus, você constrói uma outra barreira, que é o medo da rejeição. Assim que Adão e Eva cometeram o pecado, a primeira atitude que eles tiveram foi se esconder de Deus. Interessante que eles desconheciam o medo. Eles não conheciam o medo até então. O medo passou a brotar no coração deles a partir da desobediência. Porque quando eu quebro o princípio divino, eu passo a temer a resposta ou a consequência dessa quebra de aliança. E Eva e Adão se esconderam. Eles tiveram então uma distorção da pessoa de Deus e passaram a enxergar o mundo externo com o olhar da rejeição. Uma pessoa rejeitada acredita que todos estão falando ao seu respeito. Ela acredita que ninguém a ama, que ninguém a percebe, que todos a criticam, que todos são contra ela. É porque ela olha o mundo externo com o olhar da rejeição. Está bem claro, queridos? Aí vem algo interessante, que todo indivíduo que se esconde com medo da rejeição passa a desconfiar das pessoas. Uma pessoa desconfiada. A pessoa que se esconde com medo da rejeição, ela suspeita das intenções das pessoas. Olha, querem se aproveitar de mim. Olha, eu não confio nessa pessoa. É milagre demais para ser verdade. A pessoa com esse medo de rejeição estabelece relacionamentos temporários. Aquelas que ainda não contraíram matrimônio, que ainda nem arrumaram namorado, por conta da sua rejeição, o primeiro sapo que contar a historinha mais bonita, ela cai, ou ele cai. Porque ela tem medo, ele tem medo de ser rejeitado, mas só que é um relacionamento temporário. Porque toda pessoa que se esconde com medo da rejeição, ela sabota os seus relacionamentos de forma intencional. Foi o que Eva e Adão fizeram quando eles se esconderam de Deus. Eles se esconderam de Deus porque eles olharam para si com os olhos da rejeição e perceberam que estavam em luz. E ao longo desse período, com Deus no Éden, eles sempre se apresentaram diante de Deus sem roupas. Só que nesse momento, com medo de ser rejeitado, eles se escondem. E aí vem a outra barreira, a terceira barreira, que é a autorrejeição. A autorrejeição é quando você não assume a responsabilidade e você transfere para o outro um sentimento. Foi o que aconteceu com Adão quando Deus o advertiu. Ele falou: Senhor, eu pequei por
responsabilidade. Ela não firma compromissos. A palavra dela oscila de acordo com a situação. Interessante que naquele momento da auto-rejeição eles fizeram roupas de folhas de figueira. Sabemos que era uma solução temporária para um problema, porque as folhas logo iriam secar, murchar, e eles teriam que pegar outras folhas. Só que o rejeitado, ele esquece que existe um Deus que o ama, mesmo que ele ainda não saiba. E toda pessoa que se sente rejeitada, ela deve entender que Deus sempre vai ao seu encontro. Deus substituiu uma roupa de vergonha por uma roupa de honra. Deus realizou o primeiro sacrifício. Ele mata o animal, derrama sangue, ensina um princípio que vai se cumprir em Jesus, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Deus ali mata o animal, tira a pele do animal e troca aquela roupa de vergonha por uma roupa de honra e coloca em Adão e Eva. Verso 21 do capítulo 3 vai dizer que Deus fez uma roupa de pele de animal. Deus fala para Eva e para Adão: olha, eu quero trocar a vergonha por honra, eu quero tirar essa solução temporária por algo específico e eterno. Mas o rejeitado, ele não consegue enxergar o favor de Deus. Aí ele, mesmo não conseguindo enxergar o favor de Deus, ele constrói uma quarta barreira. Essa quarta barreira é a rejeição aos outros. Sabe quando você rejeita a outra pessoa? Quando alguém estende a mão para te ajudar, você não assume as suas responsabilidades e diz: eu não preciso de você, eu não tenho nenhum problema, eu não estou doente, é coisa da tua cabeça, eu posso me virar sozinho, eu sou autossuficiente. Porque o rejeitado, ele quer provar para o outro que ele pode, que ele é forte, que ele é sarado, que ele não tem problema. É coisa da tua cabeça. Foi o que aconteceu no verso 12 e 13 do capítulo 3. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e a serpente não poderia culpar mais ninguém. Amados, se você quer superar a rejeição, é fundamental perdoar. Sem perdão, não há libertação da rejeição. E eu concluí a mensagem na quarta-feira afirmando que muitas pessoas vivem na pobreza material simplesmente porque tem uma imagem pobre de si mesmo. O indivíduo que carrega esse complexo de rejeição, em sua grande maioria, não consegue realizar grandes coisas no reino de Deus. Não consegue desenvolver grandes coisas na vida profissional, porque ele tem uma autoimagem pobre. Ele não se sente capaz para tal coisa. Não, fulano pode, fulano tem condições, eu não tenho de assumir uma vaga nessa empresa, eu não tenho condições de ser chefe, eu não tenho condições de sair do aluguel, eu não tenho condições de ir para a universidade, porque eu cresci num lugar pobre, a minha família é pobre, e me falaram que eu vou morrer assim. Esse é o discurso de um rejeitado, que tem uma autoimagem pobre de si. Mas nós somos eleitos do Senhor. A Bíblia declara que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia declara que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu sou vencedor. A Bíblia não diz que eu sou miserável, pobre, cego. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus. Interessante que existem pessoas que sofrem com o impacto da rejeição na sua autoestima, deixam de realizar muitas coisas pelo simples medo de ser rejeitado.
Não, pastor, ninguém vai dar crédito na minha fala. Tá bom demais, pastor, já cheguei no meu máximo. Isso é coisa da tua cabeça, querido. A rejeição costuma deixar marcas na autoestima também, ainda mais quando as pessoas foram rejeitadas na infância pelos seus pais. Uma das piores rejeições que o ser humano pode trazer no corpo, como uma marca, que vai impactar a sua vida futura, é a rejeição dos pais. Quando o indivíduo coloca isso na cabeça, ele vai ter até dificuldade para entender e aceitar Deus como Pai. Que Deus Pai é esse que me permitiu passar por tudo isso que eu passei? Que Deus é esse que cuida de mim quando eu mais precisei de ajuda? Amado, esse sentimento, esse pensamento pode influenciar o comportamento de muitas pessoas. E muitos pais não conseguem entender a rebeldia do filho. E eu quero trazer essa mensagem para você que é pai e que exerce função de pai, mesmo não sendo pai de A, B ou C. As suas palavras negativas podem destruir uma vida. O excesso de rigidez e de cobrança a uma criança, a um adolescente, pode frustrá-lo lá na frente. A sua falta de atenção, a sua falta de diálogo com seus filhos pode torná-los pessoas doentes emocionalmente lá no futuro. Talvez muitos adultos que estão aqui assentados foram vítimas de pais que não tinham esse entendimento. Muitos aqui cresceram na roça, no campo, trabalhando duro, ralando para obter algo para a família, e não tiveram dos pais aquele carinho, aquela atenção, se tornaram indivíduos fechados, difíceis de lidar. Mas eu quero falar para você que está aqui, querido, você tem condições para mudar a sua maneira de pensar, de agir e de tratar a pessoa que você ama, que está ao teu alcance, mesmo que não seja teu filho ou tua filha. Saiba de uma coisa: lá no futuro, essa pessoa, ela vai te agradecer. Ela vai te agradecer porque você foi bênção na vida dela. Mas pode acontecer também o contrário. Ela pode guardar mágoas, e essas mágoas podem dificultar o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a maneira de pensar, o equilíbrio emocional dessa pessoa. Muitos não entendem porque muitos adolescentes na escola é rebelde, usam drogas, desobedecem pai e mãe, iniciam a vida sexual muito cedo. Muitos adolescentes que iniciam a vida sexual muito cedo é porque não têm perspectiva de futuro. Não ouviram os pais ensinarem sobre o futuro, sobre vida futura, sobre profissão. Muitos homens e muitas mulheres traem porque não são inteligentes. Homem que trai é homem burro. Mulher que trai da mesma forma. Porque quando alguém trai, gera um divórcio, e quem sofre é os filhos. E pesa no bolso também, na pensão. Eu tenho aprendido algo que é tremendo. A nossa personalidade, quem nós somos hoje, depende muito dos nossos pais, temperamento e personalidade, depende muito do ambiente. A nossa casa deve ser acolhedora. A nossa casa deve resplandecer, como princípio bíblico, a luz de Cristo, a fragrância de Cristo. Querido, guarda no teu coração. Você que está sentado aqui hoje, se você não perceber esse sentimento de rejeição no teu coração, pode ser muito tarde. Você pode ser curado, mas você tem que reconhecer esse sentimento no teu coração.
Essa foi a mensagem de quarta-feira e eu fiz questão de resumi-la, porque a partir da rejeição que não foi resolvida, abre porta para vários sentimentos. E o sentimento que nós vamos trabalhar hoje é o medo. E o texto escolhido é Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Interessante que a mente humana, ela é extraordinária. Deus nos criou com a habilidade de pensar, de agir, de sentir, de reagir, de considerar, de aprender, imaginar, entender, de saber, perceber, avaliar, refletir e se comunicar. A mente humana é extraordinária. E nós ficamos fascinados pelo poder da mente. E podemos também nos tornar orgulhosos por termos essa capacidade mental. Podemos também nos tornar orgulhosos pelo simples fato de sermos elogiados, de sermos considerados inteligentes. Podemos também ficar orgulhosos pelo simples fato das pessoas nos procurar, sermos reconhecidos como especialistas em uma área. O conhecimento é algo sobrenatural. E quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, o ensinamento influenciou a igreja, chamado gnosticismo. O gnosticismo ensinava que a mente, o conhecimento, a teoria, a busca esotérica era suficiente para levar o homem à salvação. E o gnosticismo ensinava que a matéria física era má. Declarando isso, o gnosticismo afirmava que a encarnação de Jesus demonstrava que ele não era Deus, porque se a matéria era má, Jesus, homem, é uma pessoa que tinha a matéria ruim. Ele afirmava que a parte espiritual, sim, essa é boa, negando a fé como princípio da salvação. E Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, refutava esse ensinamento gnóstico, onde as pessoas filosofavam, buscavam conhecimento, deixando a doutrina cristã em segundo plano. Quando eu prego e quando eu falo, usando o argumento da psicologia, da ciência humana, eu posso encontrar alguns fundamentalistas que podem me criticar. Vão afirmar que eu estou colocando a Bíblia em segundo plano. E eu jamais vou colocar a Bíblia em segundo plano. Eu conheço pessoas que foram ministradas por um pastor, e o pastor afirmou que ela estava curada, que ela não precisava mais de tomar remédios. Essa pessoa veio a óbito. A nossa fé não pode ser uma fé irracional. A nossa fé deve ser uma fé racional, lógica. Deus deu sabedoria aos homens para cuidar dessa parte física. E Deus deu autoridade e unção aos servos de Deus para ministrar sobre a sua vida espiritual. E Deus também usa os servos de Deus para fazer o uso da ciência e da teologia para ministrar sobre a tua vida, amém? Então Paulo, ele combate aqui uma heresia.
que colocava o conhecimento em primeiro lugar. E é isso que eu quero te dizer, querido. A Bíblia, ela deve vir sempre em primeiro lugar. Algumas pessoas, elas querem respostas a curto prazo sobre alguns transtornos. E hoje falarei sobre transtornos fóbicos. Transtorno é um comportamento que exprime contrariedade, uma decepção marcada por atitudes que revelam uma desordem neurológica, ou seja, um distúrbio emocional. Isso é um transtorno. E todos nós temos, via de regra, alguns pequenos transtornos que a ciência chama de neurose, que é uma dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com conflitos e traumas. A rejeição é um trauma. E existem pessoas que não sabem lidar com a rejeição. Algo que aconteceu lá na infância ou na juventude. E pelo simples fato de ela não ter sabido lidar com isso lá atrás, ela carrega isso agora. Que poderia ter ficado lá atrás, mas não ficou. Ela carregou isso com ela, um trauma. Alguém que ela perdeu, uma palavra que ela recebeu, e isso se transformou numa neurose. Agora ela tem dificuldade de lidar com simples conflito ou com um trauma inconsciente. Aí vem a fobia, que é o medo exagerado diante de uma situação, diante de um objeto, diante de um animal ou diante de algum lugar, que traz, que remete a pessoa lá ao passado inconscientemente sem ela saber a origem do trauma. Geralmente as pessoas fóbicas, elas não sabem a origem do seu trauma, elas não conseguem. E existe a fobia simples, existe a fobia social e existe a chamada agorafobia. Esse primeiro momento da mensagem vai ser um estudo sobre esse transtorno fóbico. Depois eu vou fazer a aplicação. Interessante que essa fobia simples é o medo de certos objetos, de situações que provocam ansiedade. O medo é assim, não é? O medo é uma ansiedade que acelera o coração. O medo, ele logo vai acionar um mecanismo de defesa. O medo, e essa fobia simples, pode ser medo de um animal, de uma aranha, aracnofobia, ou o medo de um aspecto de um ambiente natural, medo de trovoada, medo da luz do sol. Recentemente eu atendi uma pessoa que não é membro da igreja, que não é daqui também. Essa pessoa, ela tem alguns filhos e um dos filhos não consegue dormir com a luz apagada. Por que não consegue dormir com a luz apagada? Porque esse casal é divorciado. A mãe saía à noite e as crianças ficavam em casa sozinhas. E a mãe deixava a luz sempre acesa e a criança passava a noite inteira no portão da casa. E aquela criança não dormia. Se tornou um adulto hoje. Ele não consegue dormir de luz apagada, só dorme de luz acesa. Porque ele remete lá ao passado. Quando ele ficou sozinho em casa, tinha que ficar com a luz acesa, e se apagar a luz, a escuridão traz a ideia de solidão. Então, qual foi o trauma que ele desenvolveu? Medo do escuro, que está relacionado ao abandono da família, a estar sozinho. Existe também a fobia a sangue, a injeções e a feridas. Eu tinha medo de sangue, eu não gostava de ver feridas abertas, mas até que um certo dia eu descobri a origem desse medo, e hoje eu estou curado desse problema.
E existem outros tipos de fobia, como medo de altura, andar de avião, andar de elevador e etc. Essas são fobias simples. O que é a fobia social? Fobia social é quando alguém é posto à apreciação ou a julgamento de outras pessoas. O simples fato dessa pessoa ser observado, para ela já é um transtorno. Se você quer dar destaque a uma pessoa, e se essa pessoa tiver uma fobia social, você vai despertar nela esse transtorno. Por isso que é muito preocupante quando nós, em um culto, pedimos aos visitantes para se colocar de pé. Se esse visitante tiver uma fobia social, ele nunca mais vai voltar na igreja, porque ele não quer ser exposto diante de um público, porque ele tem uma fobia social. E uma pessoa que tem uma fobia simples ou social, ela não admite que tem um problema. Interessante que essa fobia social, ela tem alguns sintomas, ou seja, é o bloqueio na fala, sudorese, que é o suor, tremores, nó na garganta. Eu vou chamar fulana para orar. Quando fala o nome da pessoa para orar, ela já começa: ai meu Deus, fulano, você vai dar um estudo. É de ouro. Tem um nó na garganta, falta de ar, desespero de sair do lugar. Aí vem uma outra fobia que é chamada agarofobia. É uma forte ansiedade que surge quando o indivíduo se encontra em situações ou lugares onde uma fuga seria difícil. Você conhece alguém que tem medo de andar de elevador? Você conhece alguém que tem medo de viajar de avião, de andar de metrô, de passar por um túnel, de viajar de navio? Essa pessoa tem um quadro agarofóbico, porque a agarofobia é o medo de não ter condições de deixar aquele local se houver uma necessidade. Um agarofóbico não consegue viver sem que haja alguém ao seu lado, mesmo que seja um bebê. Ele tem medo de ser abandonado, porque no passado alguém que ele amava o abandonou. Está dando para entender, querido? Espera aí. O agarofóbico não consegue ficar sem a presença de alguma pessoa. Ele necessita sempre da companhia de alguém, nem que seja por telefone. Alguns não suportam ficar sozinhos. Alguns agarofóbicos chegam ao ponto de cometer suicídio. Tem algum agarofóbico aqui? Fecha a porta da igreja, fecha tudo, apaga a luz, ele fica doido. Por onde eu vou sair? Em algum momento, ou com ele, ou com alguém que ele amava, não conseguiu sair de determinado lugar, veio a perder a vida, ele tem medo que isso aconteça com ele. Se você, querido, tem esse tipo de comportamento, você pode recorrer a um psicoterapeuta, ou um psicanalista, ou um psicólogo, e dependendo da sua situação, um psiquiatra, para que você tome alguns remedinhos para controlar a sua ansiedade. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver com a mensagem. Porque Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele usa os nossos sentimentos para nos escravizar, para te falar que você não tem cura, para colocar na tua cabeça que você não precisa de ajuda, para falar para você que você é normal, mas você sabe que quando você fica sozinho, você fica angustiado, fica angustiada, tu pega logo no telefone. Trabalhar isso na igreja, talvez para algumas pessoas é uma novidade, mas se Deus tem me dado a oportunidade de aprender essas coisas maravilhosas, eu tenho que dividir, eu tenho que compartilhar.
porque eu quero ajudar. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ao longo da carta de Colossenses, ele estava advertindo aos mestres, aos intelectuais, aos filósofos da época, que estavam usando o conhecimento para distorcer a palavra, que estavam usando o judaísmo para colocar um fardo no ombro das pessoas, sendo que eu estou usando o conhecimento como uma ferramenta pedagógica para ser liberto dessa escravidão, que aqui eu vou dar o nome de opressão. E eu vou falar nessa noite sobre 4 níveis da opressão. A opressão não é possessão. A opressão é uma tentativa que o diabo tem de oprimir o povo de Deus desavisado, daqueles que não têm o conhecimento, que atribui tudo ao mundo espiritual e não busca ajuda ao profissional, seja que área que for. E Paulo, a partir do capítulo 3, olha que coisa interessante, preste atenção, ele fala que o verdadeiro comportamento deve considerar a natureza terrena como morta, ou seja, aquilo que eu era no passado, o meu velho homem em Cristo Jesus está morto. Mudamos o nosso comportamento moral, mudamos o nosso comportamento ético e deixamos viver Cristo dentro de nós agora. Sabe, quando nós começamos a ser libertos do medo, da rejeição e de qualquer outro sentimento como a amargura, quando o nosso velho homem é considerado morto, e quando nós permitimos Cristo habitar em nós, para que Ele assim possa nos moldar, nos tornando aquilo que Ele desejou que nós fôssemos. Olha que coisa linda! Quando Cristo habita em nós, Ele vai moldar o nosso caráter e vai nos tornar no projeto que Ele idealizou que nós fôssemos. Mas por que algumas pessoas não são aquilo que elas deveriam ser na ótica divina? São os nossos pecados que nos deixam vulneráveis. São os pecados, são os aspectos da natureza pecaminosa que ainda não foram crucificadas em Cristo. Essa natureza pecaminosa serve de palco para a atuação e o controle de forças demoníacas. Quando alguns aspectos da nossa natureza humana não são crucificados em Cristo, esses aspectos se tornam em palco para que haja uma atuação e controle de forças demoníacas. Está dando para entender, queridos? É pesado isso, mas é verdade. A sua vida se torna um teatro. Alguém me ensinou essa frase algumas semanas atrás. E nós montamos um palco. E Satanás, ele conduz a peça como ele quer, não é verdade? A história não é assim? É você que monta o palco. E Satanás começa a mexer os atores, até que ele mata o mocinho, os projetos de Deus para aquele mocinho desse sonho. Amado, guarda no teu coração, a opressão é uma prática dos nossos hábitos emocionais. Satanás tem oprimido as pessoas através dos nossos hábitos, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. No versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo fala para a igreja: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, com os seus feitos. Paulo fala que quando nós mentimos, nós estamos trazendo de volta o velho homem e os seus feitos. Mas nós já fomos despidos do velho homem e daquilo que o velho homem fazia. O velho homem não habita mais em nós. Nós fomos moldados por Cristo, fomos separados por Cristo. Cristo habita em nós. Agora eu vou viver, eu estou vivendo aquilo
devastação, ela ocorre por causa do pecado que herdamos através dos hábitos da nossa família, ou que pessoalmente desenvolvemos no nosso cotidiano. Sabe quando o diabo ele começa a oprimir aqueles que se colocam como servo de Deus? Quando nós permitimos que os velhos hábitos que herdamos da família ou que adquirimos pessoalmente no nosso cotidiano comecem assim a ser notórios. Eu falo de algo espiritual que está alojado no nosso caráter, algo que tem se tornado emocional, sempre aquele desejo de tirar vantagem de tudo, de passar a perna do outro, de mentir, de deixar a carne falar mais alto. É um hábito que as pessoas adquirem do meio do qual ela vive, ou que ela própria desenvolveu através das suas escolhas erradas. Interessante, querido, que uma pessoa pode desenvolver uma falha de caráter, andar por um caminho perigoso, ela pode sentir ira de forma crônica, mesmo antes de um demônio encontrar uma brecha em sua vida. Existem pessoas por aí que têm falha no caráter, que andam por caminhos tortuosos, que fazem coisas erradas, mas que ainda não foram totalmente acolhidas por Satanás. Interessante que quando eu falo sobre isso, eu falo de pessoas que inconscientemente ou involuntariamente ou por força da cultura da família, desde cedo se envolvem ou se envolveram com magia negra, com ocultismo, com espiritismo, com brincadeiras como aquela brincadeira do compasso, com rituais em cemitérios, com músicas de rock alusiva a coisas satânicas, com jogos, brincadeiras, com roupas específicas, figuras demoníacas e com filmes de terror. Interessante que tudo isso, amado, pode se transformar em um campo de atuação para os demônios. Tudo isso pode se transformar em um solo fértil e provocar direta ou indiretamente a demonização desse indivíduo. Está dando para entender, querido? Quem mexe com fogo acaba se queimando. Sabe quando começa a opressão demoníaca na vida de um servo de Deus? Eu falo servo de Deus porque é uma pessoa batizada. É quando você começa a mexer com fogo. É quando você acredita que isso não tem nada a ver, que essa música não tem nada a ver, que esse filme não tem nada a ver, que essa camisa não tem nada a ver, que essa festinha não tem nada a ver. Você está dando legalidade ao inferno, está dando legalidade a Satanás para demonizar, sim, você ou aqueles que estão ao seu alcance. Ah, pastor, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Você está ouvindo agora. Interessante que dentro da